publica lá no YouTube, como forma de facilitar o acesso para todos que estão participando e para quem segue a página lá do Instagram conseguir ter acesso também. Então, a gente começou mais com essa instrução, essas orientações sobre as atividades do projeto, e aí lembrar que essas atividades, elas são um ciclo que vem acontecendo no projeto Feridas, desde que iniciou essa questão do isolamento social, e a gente tende a dar continuidade com a produção de material que realmente seja importante e torcendo para que brevemente a gente volte e consiga fazer as nossas atividades em campo de forma a realmente oportunizar o objetivo do projeto, que é contribuir com a comunidade, tá? Então, mais uma vez, boa tarde, e aí mais para o registro, tá? Eu sou Diego Augusto, sou professor da SES Unita e sou o coordenador do projeto Feridas, como vocês que estão aqui presentes sabem, e as pessoas que vão assistir provavelmente podem não saber, mas aí fica o registro, tá? Hoje, a proposta é a gente falar o segundo momento sobre a atuação multiprofissional no tratamento de feridas. Nessa oportunidade, a gente vai conversar um pouco sobre as intervenções propriamente ditas dos curativos na ferida. A professora Simone começou na oportunidade anterior destacando muito a atuação da fisioterapia e do uso dos recursos que podem auxiliar no processo de cicatrização. E eu vou estar discutindo com vocês mais essa dinâmica do uso do curativo e colocando algumas interfaces tanto da equipe de enfermagem como de outras equipes que eu possa conhecer e a gente possa ir contribuindo nesse processo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para abrir o microfone e perguntar. Se não se sentir à vontade, pode colocar a pergunta no chat e no final da explanação a gente pode ir conversando de uma forma melhor, tá bom? Eu vou compartilhar a tela da apresentação com vocês a partir de agora. Eu só queria que, quando eu perguntasse se tá ok, essas coisas, alguém pudesse me dar uma respostazinha para que eu pudesse ir tendo uma noção do que está acontecendo, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouco hoje sobre coberturas e curativos especiais, que é uma das áreas que compõe o processo de atuação do profissional de enfermagem no contexto do tratamento às feridas. Então, a gente viu que durante a condição do indivíduo desenvolver uma lesão de pele, ele termina tendo algumas interfaces de sua vida comprometidas nesse sentido, né? E aí a gente viu que o contexto de compreender a fisiologia da cicatrização é importante, o contexto de saber acolher esse usuário no ambiente de atendimento é importante, a compreensão de como usar os recursos é importante. E a gente falou um bocado também sobre a questão de avaliação da ferida propriamente dita. Aquela avaliação tentando compreender o que é que a ferida apresenta enquanto a normalidade, compreendendo o seu momento de processo fisiológico, nos leva a entender a necessidade de aplicar uma cobertura ou um curativo especial para poder tentar, nesse contexto, oportunizar um tratamento que garanta o fechamento daquelas lacunas que estão impedindo a cicatrização de acontecer. Então, a gente vai entender que na avaliação de uma ferida, ela vai apresentar um tecido ou algum tipo de complicação que vai fazer com que o seu processo de proliferação celular, remodelação e epitelização aconteça, e isso automaticamente vai estar prejudicando a cicatrização e garantindo uma manutenção desse tempo de lesão, que é isso que a gente não deseja. Então, a gente viu que a avaliação é importante, então a gente precisa aplicar os conhecimentos que a gente vem adquirindo. Eu destaco aí na apresentação como conhecimento de enfermagem, mas ela, nesse momento, ele não é só de enfermagem, a gente sabe que as outras áreas têm uma contribuição importante. A gente vai entender que essas coberturas elas vão estar baseadas em tecnologias, e a parte disso é importante que nós, enquanto profissionais que vamos cuidar dessas lesões, tenhamos a condição de apropriação quanto ao uso dessas tecnologias, lembrando que o que representa alta tecnologia representa um alto custo, e esse custo dessa intervenção ela precisa ser gerenciado, e isso, de certa forma, garante para nós uma autonomia na condução do tratamento desse paciente nessa situação. Então, é uma dinâmica bem interessante de se trabalhar. Naquele momento que a gente falou de avaliação, a gente lembra, e aí de maneira bem rápida, que as feridas podem ser agudas ou crônicas, pensando na determinação de tempo de cicatrização que elas têm. A gente viu isso lá no primeiro momento,
da nossa apresentação, naquela primeira apresentação sobre fisiologia. A gente viu também que a ferida pode cicatrizar por primeira, por segunda ou por terceira intenção, tá? Então, essas condições também foram descritas lá naquele momento. Eu vou estar passando essas questões de maneira mais rápida, em virtude do nós já termos tocado nesse assunto antes. Isso foi tocado, tem lá no nosso YouTube o vídeo falando sobre fisiologia da cicatrização, onde eu detalho esses aspectos de maneira mais aprofundada, tá? Então aqui é só um destaque para a gente ver as feridas que têm cicatrização por primeira intenção, que normalmente tem uma sutura cirúrgica, a ferida por segunda intenção, em que a gente tem um dano tecidual e termina não garantindo a condição de realizar essa sutura cirúrgica como forma de apoiar esse mecanismo de proliferação celular e epitelização do tecido, e a de terceira intenção, que tem o seu contexto de epitelização em algum momento do processo, apoiadas por essa condição, né? Então, esses 3 pontos são importantes de reconhecer. Quando a gente vai fazer a primeira avaliação da ferida, a gente pode estar lidando com um curativo que está saturado, ou seja, aquele curativo que perdeu a funcionalidade dele, ou a gente pode estar lidando com uma ferida que o dano aconteceu e não estava sendo implementado nenhum tratamento até o momento. Então é importante lembrar o formato e o tamanho da ferida. Esse formato a gente vai pensar ele em extensão e a área que ele vai estar localizado anatomicamente. E em relação ao tamanho, a gente vai pensar em comprimento e profundidade para a gente determinar a condição de metro quadrado de tecido corporal que foi danificado em virtude dessa lesão. Essa primeira condição vai nos a entender que a ferida ela pode ter um dano que é extenso ou dano que é profundo, tá? Aí nessas duas situações a gente vai ter intervenções que vão ter relacionadas a esse contexto. É importante compreendê-lo, tá? Se a ferida tem exudato, ou seja, se ela passa por um processo inflamatório crônico, que por muitas vezes determina o aparecimento do exudato, e além desse exudato, da quantidade, a gente vai ter que compreender a característica desse exudato, que a gente também viu no segundo momento, quando a gente falou de avaliação de ferida, bem como a gente vai estar compreendendo junto disso se esse exudato ele está indicando alguma colonização da ferida por um micro-organismo, o que vai estar garantindo um odor para a ferida, a quantidade desse exudado, como está dizendo na apresentação, e a sua característica, quanto a ser translúcido, sanguinolento, seroso, serossanguinolento ou purulento, né? Que pode indicar esse processo inflamatório crônico ou até a infecção na ferida. A localização a gente já falou, e aí a gente, quando pensar na localização, a gente vai pensar em diversos aspectos. Na questão da mobilidade do paciente e o dano que essa mobilidade executada de maneira equivocada pode trazer para o tecido e para a própria condição de progressão da cicatrização. A gente vai pensar na rotina de vida diária dessa pessoa portadora da ferida, pensando em feridas que estão localizadas próximo da região glútea, anal, genital, axilar, na face. Então, como essa ferida interfere o contexto de vivência dessa pessoa? Então, a localização é importante, pensando nessa interferência e na programação de como o curativo vai acontecer. Então, será que um paciente que vai fazer um curativo localizado na região glútea ou sacrococcígea, quando eu aplicar o curativo, esse paciente evacuar usando fralda, será que essas fezes vão fluir para dentro do curativo? Será que um curativo localizado na região perineal, em virtude da umidade do uso da roupa íntima ou da fralda descartável, não vai aumentar e prejudicar esse contexto de cicatrização? Então, essas condições precisam ser pensadas para a gente programar o curativo e não há perda do curativo nem dano à lesão em virtude dessa não reflexão sobre essa condição, tá? A aparência, e aí quando a gente fala aparência, a gente está falando no tecido que predomina na ferida, né? Se ele tem um tipo de tecido só, ou se a gente tem vários tipos de tecido que podem caracterizar uma ferida mista. E aí esse tipo de tecido, essa condição do exudato, da umidade, de todos esses fatores que eu vim falando até agora, é que vão nos levar a refletir sobre a cobertura que a gente vai estar utilizando. Então não adianta aplicar uma cobertura de forma aleatória, porque isso de certa forma vai terminar levando o curativo a ser desperdiçado,
a cobertura a ser desperdiçada, a gente vai ter uma perda de tempo pensando no contexto da cicatrização do paciente e a gente vai ter um custo elevado, porque o custo é elevado, e um desgaste físico, emocional, social, entre outras características que vão estar associadas a essa condição do paciente propriamente dito. Vão ter fatores que vão estar influenciando nessa cicatrização, como a gente também já falou, da idade, do estado nutricional, da vascularização, de uma doença pré-existente, de uma infecção, da ausência ou da dificuldade da mobilidade e os fatores mecânicos que vão estar acoplados nessa condição, e os corpos estranhos que podem estar no leito da ferida provocando reações inflamatórias e prejudicando o andamento dessa cicatrização, né? A gente tem duas propostas de tratamento, tá? Normalmente, a primeira proposta é uma técnica que a gente entende como técnica convencional, que a gente vai usar o curativo seco. Normalmente, o curativo seco, ele vai ser indicado para o uso de feridas operatórias, ou seja, feridas cirúrgicas limpas que não têm a necessidade da aplicação da umidade, pois a umidade ela vai estar provocando, de certa forma, o contexto da proliferação bacteriana e prejudicando a manutenção desse tecido. Eu vou só fazer uma troca de tela e vou estar abrindo aqui o Google só para eu ilustrar o que eu estou dizendo e a gente conseguir compreender isso de uma forma melhor. Então, quando eu tenho uma ferida cirúrgica, como as que a gente vai ver aí, por exemplo, pode ser essa. Então, quando eu tenho uma ferida cirúrgica como essa, eu tenho pontos de sutura relacionado à intervenção cirúrgica, à incisão cirúrgica propriamente dita. No local da incisão, eu vou ter uma reação inflamatória que vai fazer surgir os sinais flogísticos característicos, que aí seriam a dor local, o edema, o rubor e o calor. Então, essas condições de inflamação vão estar presentes no local, automaticamente elas vão passando, elas vão diminuindo até o quinto dia pós-operatório, pensando que, vamos lembrar lá das fases da fisiologia, a primeira fase é a fase inflamatória. Então, a gente tem uma reação imune que está trabalhando para reduzir essa inflamação local. E essa inflamação existe em virtude dessa reação imune que ocorre, né? Então, qual o cuidado aplicado a essa lesão? A gente vai fazer uma desinfecção desse leito dessa ferida de forma unidirecional. Vou até copiar ela aqui para poder riscar lá no slide. Eu acho que termina sendo mais proveitoso para a gente. Eu faço essas coisas, quem assiste aula comigo sabe que eu sempre faço isso como forma de deixar o processo mais claro do que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que não gosto muito do mundo da imaginação. Quem me conhece sabe. Então, nessa ferida aqui, pensando no meio que a gente vai estar trabalhando, quando eu digo que a gente vai fazer uma desinfecção do leito da ferida de forma unidirecional, eu vou estar realizando, obviamente, todos os cuidados relacionados à precaução, com o preparo do material, a lavagem das mãos e a calçagem das luvas estéreis, pensando que esse é um ambiente estéril, e aí a gente também já viu que toda ferida deve utilizar a proteção para contato com uma luva estéril, e aí eu vou estar realizando a desinfecção do leito com a luva estéril, uma gaze umedecida. Essa gaze umedecida ela vai estar sendo umedecida com o próprio soro fisiológico ou com a clorexidina alcoólica. Se você for usar só o soro fisiológico, é importante que a gente utilize um meio para diminuição da carga de micro-organismos que tem nessa pele. E aí a gente vai fazer uma antisepsia dessa pele, né? Então é importante usar um saponáceo que promova isso. A gente tem ambiente hospitalar, ambiente de atenção básica em saúde, em clínicas, a clorexidina degermante. É um saponáceo, que ele normalmente tem uma concentração de 2%, e ele ajuda a gente a remover essa condição de sujidades e de micro-organismos dessa pele. Então, se eu vou usar soro fisiológico e clorexidina degermante, eu tenho que garantir que todo o resquício dessa clorexidina seja retirado, para que a gente não tenha uma irritação local da pele própria da clorexidina degermante. Se você for usar a clorexidina alcoólica, você pode utilizar aplicando sem a necessidade de secagem da pele, nem utilizar o soro fisiológico como veículo que vai fazer a retirada dela, da pele, tá? Então, quando eu digo unidirecional, eu com a mão enluvada, eu vou fazer a passagem da gaze com esse fluido que eu vou utilizar de forma unidirecional, ou seja, apenas para um lado.
Então, eu venho da gaze da minha esquerda para a minha direita, nesse caso, e aí, quando eu chego no final, eu dobro essa gaze, volto para o início novamente, direita, da esquerda para a direita, sempre em um sentido. Sempre quando eu chego no final, eu dobro essa gaze para ofertar a passagem na pele de uma gaze limpa, de uma face limpa da gaze, tá? Essa desinfecção ela deve começar nas bordas da lesão, como eu fiz aí. Após as bordas, eu vou para o leito da lesão, da ferida operatória, fazendo essa mesma coisa, no sentido unidirecional. Obviamente que a pele perilesional, a gente vê aqui que tem um coágulo, que tem alguns coágulos de sangue, ela também precisa ser feita a desinfecção, então é importante que antes da borda da lesão, a pele perilesional também passe por esse mesmo processo de desinfecção. Esse curativo simples, ele deve ser feito a cada 24 horas, tá? E aí, a cobertura que a gente vai dar para esse curativo é basicamente aquela que eu tinha falado antes, que é o curativo seco. Eu vou colocar uma gaze seca e fazer a cobertura com uma fita microporosa. Essa fita microporosa pode ser um esparadrapo ou pode ser um micropore, como a gente fala. Essas fitas microporosas permitem a troca de gases do leito da ferida com o ambiente, tá? A troca deve ser feita diariamente. Existem pessoas que colocam a fita diretamente no leito da lesão, também não está incorreto. O importante é que essa fita que vai ter contato direto com o leito da ferida esteja estéril, para que a gente não vá aderir bactérias naquele local. E essa fita deve ter uso exclusivo para a realização desse curativo, tá? E aí a gente tem a segunda técnica que pode ser utilizada, que é o meio umedecido. Esse meio umedecido é normalmente essa gaze que vai ser aplicada no leito da lesão, ela ser umedecida como forma de facilitar, de ser um veículo que promove algumas vantagens na ferida, tá? Fisiologicamente, a ferida ela mantém uma temperatura do seu leito. Essa temperatura do leito da ferida é semelhante à temperatura corporal. Quando a gente aplica um curativo várias vezes ao dia, a gente diminui a temperatura desse leito, pensando na exposição dela no ambiente, na troca da cobertura que vai estar lá, e às vezes na quantidade de líquido ou da própria umidade produzida pela ferida. Promover um meio úmido garante a manutenção dessa temperatura corporal adequada, e além desse processo da manutenção da temperatura ótima para um processo de proliferação celular, a gente tem outras vantagens, que é a epitelização e a granulação estimuladas a partir desse ambiente úmido, que permite uma melhora da absorção dos nutrientes, né? A gente viu que o desbridamento ele pode ser facilitado, né, no contexto da redução da fibrina e da necrose. A umidade facilita a retirada desses tecidos do leito da lesão. A gente cria uma barreira protetora da lesão contra o meio, diminui a dor na retirada do curativo, porque esse curativo não vai aderir diretamente na pele, não vai colar na ferida. Mantém a temperatura boa, como eu falei, evita a perda de líquido pela ferida e a troca em virtude da não adesão do curativo é menos traumática. Então não vai causar trauma na lesão, não vai causar sangramento, nem aquela ferida que você por muitas vezes vai estar instilando o soro toda hora para aquela gás que está grudadinha lá soltar, né? Então termina sendo um facilitador desse processo. Então quando eu falar que vai usar o curativo úmido, não é que eu vou jogar e deixar a ferida molhada, não. Não é isso. Lembra que a umidade ela pode também ser prejudicial. Eu vou estar umedecendo a gaze e aplicando uma pomada, um óleo ou um creme como forma de facilitar a absorção daquele produto no leito da ferida propriamente dito, certo? Tranquilo para vocês? Se tiver alguma pergunta, pode falar, tá? Até então, tranquilo? Estou falando muito rápido. Sim. Não, Beleza. não, tudo ok. Então, a gente vai para a intervenção propriamente dita, que é a realização do curativo utilizando as coberturas, né? Então, quando a gente vai tratar a ferida, a gente avalia, né? Como eu disse, aquela primeira avaliação que a gente já viu, o que causou a ferida, o tipo da ferida, se tem exudato, a área da ferida. Lembrar que quando a gente mede a área, a gente faz o registro fotográfico, vê a profundidade, localização e o número de feridas que esse paciente é portador, tá? Então, isso aqui eu estou passando porque a gente já falou. Então, a avaliação ele teria essas condições, quanto localização anatômica, tamanho e profundidade, presença de exudato ou não,
as margens dessa ferida, as bordas propriamente ditas, o tipo e a quantidade de tecido que está presente no leito dessa ferida, certo? A gente vai começar fazendo a desinfecção ou limpeza, eu não gosto de chamar limpeza não, vamos falar desinfecção do leito, da área da ferida, né? Preparando o material necessário, isso aqui também a gente vai cortar, tá? Então a gente vai usar a luva de procedimento para tirar o curativo saturado, que é o curativo que não está mais tendo a sua função. A luva estéril é obrigatória, como a gente também já viu. A gente pode utilizar gases e compressa. O soro fisiológico ele já foi indicado no uso de forma aquecida, mas hoje em dia se tem estudos que já demonstram que isso não faz nenhum tipo de intervenção clínica, não traz benefício clínico diferente do soro em temperatura ambiente, tá? O esparadrapo, a fita hipoalergênica ou micropore, tá? É importante avaliar se o paciente tem alergia a algum do uso desse, porque as reações de hipersensibilidade podem aumentar o dano na pele no momento do tratamento. A gente pode necessitar de usar tesoura ou lâmina de bisturi no caso de um desbridamento ou de uma escarificação, e a solução ou a cobertura de tratamento conforme produto da sua avaliação do leito da ferida, tá? A gente vai usar o soro fisiológico até a remoção do soro do corpo estranho da ferida. É importante avaliar o tipo de tecido que a gente tem e principalmente pensar que a gente vai evitar esfregaço em feridas que têm tecido de granulação, principalmente, tá? A gente pode, nesses casos do tecido de granulação, fazer um jato de soro utilizando uma seringa de 20 ml com agulha 40x10 com uma certa distância da ferida, como forma da gente ir removendo aquele produto que pode estar causando o atraso na cicatrização. A gente seca a pele circundante, não precisa secar o leito da ferida, tá? E aplica o produto no leito da ferida de acordo com a evidência que você teve da avaliação que você fez no início do atendimento, tá? A gente vai ter feridas operatórias, como a gente já falou um pouco sobre o curativo. A troca ideal daquele curativo simples é a cada 24 horas. Você pode avaliar a condição da troca às 48, mas normalmente o padrão é às 24 horas, tá? Cada dia a gente faz uma troca. A gente tem alguns dispositivos que são utilizados na condição da cirurgia, principalmente na ortopedia e traumatologia, né? Onde a gente vai ter que ter um cuidado com esse dispositivo, porque ele pode ser um foco bacteriano, né? E aí, normalmente, a gente tem os contextos das cirurgias ortopédicas, que podem ser a osteossíntese. Essa osteossíntese relacionada a uma fratura, ela pode estar utilizando dispositivos de fixação, que podem ser internas ou externas, baseado na característica da fratura e no dano ósseo que aconteceu. Então, aqui é só um exemplo. Então, numa cirurgia ortopédica, normalmente tem o garroteamento do membro para ver a redução de sangramento durante a cirurgia, por isso que o sítio cirúrgico está assim, como com uma atadura. Nessa intervenção é feita a incisão para a exposição da área óssea de fratura, o afastador, que vocês da cirúrgica sabem melhor do que eu não me lembro, mas aí o afastador permite a visualização do campo cirúrgico, principalmente com a fratura de característica reta, né? A gente vê aqui o dano reto. Esse dano reto deve não necessariamente vai precisar, na verdade, o dispositivo de imobilização ortopédica que faz base para a osteossíntese, normalmente ele vai ser avaliado de acordo com a condição do paciente. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a pele bem redobrada tem uma característica de um paciente idoso, e aí a fratura do fêmur, principalmente, acontece nesses pacientes, tendo uma repercussão bem grande na sua condição de vida. E aí, nesse traço ósseo, baseado na história de saúde, no que aconteceu essa fratura, entre outros fatores, é aplicado a intervenção. Então, a gente tem uma placa com os fixadores internos que vão estar garantindo uma matriz para consolidação óssea, proliferação de células ósseas e consolidação dessa maturidade dessas células, garantindo a formação de um calo ósseo que vai manter a estrutura óssea funcionante. O pessoal da fisioterapia, se eu estiver falando besteira, me ajudem, viu? Eu estou falando do meu conhecimento quanto enfermeiro. Se eu falei alguma besteira, vocês me ajudem. Outra forma de fazer a fixação dessa fratura pode ser os dispositivos com uso de fixação externa. Então, eles vão ter um tipo de fratura que vai estar indicando o uso desse dispositivo. Normalmente, as fraturas cominutivas, as fraturas em galho verde. Então, tem essa estrutura.
são utilizadas barras que vão estar criando uma matriz de estrutura para consolidação do osso, e aí o paciente, baseado no dano que ele teve, ele vai usar os tipos de fixador. Existem vários tipos, né? O fixador pode ser colocado em ossos longos, ossos curtos, então você vai ver o paciente com fixador em tíbia, fíbula, rádio, una, quadril, pode utilizar nesses ossos como forma de garantir a sua estabilidade, que é a grande função do fixador, para a promoção do calo ósseo e, consequentemente, a reabilitação daquela função. Obviamente que não só a cirurgia vai garantir isso, a gente tem aí os meninos da fisioterapia que desempenham uma função tão bela e tão bem produtiva nesse sentido de reabilitar o paciente nessas condições. Nessa condição propriamente dita, nós da enfermagem entramos na intervenção cirúrgica, no atendimento em emergência, na intervenção cirúrgica e no cuidado pós-operatório imediato, tá? Onde no pós-operatório tardio, mediato e tardio, esse paciente está com a gente na unidade de clínica cirúrgica e a gente tem uma perna, um membro, no caso aqui a perna, com um fixador externo que precisa de uma atenção em relação ao que, como vai ser cuidado dessa pele. Afinal de contas, eu tenho um dispositivo, um dispositivo que pode ser um veículo de condução da infecção. O grande propósito aqui é garantir integridade da pele, né, já que ela está prejudicada, então eu vou garantir a manutenção da integridade dessa pele e a redução do risco de infecção que vai estar relacionada ao uso do fixador externo. Então, a redução do risco de infecção nas barras de titânio, elas vão estar relacionadas à desinfecção da barra, à asepsia dessas barras. Elas podem ser feitas com a clorexidina alcoólica ou com álcool, tá? Não tem problema. E o cuidado com a pele. Aí a pele a gente não vai passar o álcool. Eu posso passar a clorexidina alcoólica ou degermante no sítio de inserção da barra, que é esse que eu estou clicando e fazendo as bolinhas vermelhas. Então, aqui é o grande cuidado que eu tenho que ter, para garantir que aqui haja uma higienização, uma desinfecção e não haja proliferação bacteriana, bem como essa pele, que está aqui toda no sentido perilesional, vamos dizer dessa forma, ela esteja hidratada e nutrida para garantir uma estabilidade em relação também à prevenção do risco de infecção que pode estar presente nesses casos, tá? A gente tem ainda, durante a hospitalização, a lesão por pressão, né? Essa lesão por pressão, ela vai estar causando danos que podem ser desde o dano de grau 1, nessa primeira ferida que eu estou botando um G1, até a última ferida que eu teria um grau 4, onde o dano tecidual é bem grande. É importante associar essa condição da lesão de pressão à condição de cuidado que está sendo ofertada ao paciente, mas a gente vai pensar que isso não está relacionado apenas à mobilidade desse paciente que vai estar prejudicada ou restrita em virtude da sua situação de saúde. Né? A gente vai entender que os fatores nutricionais vão estar envolvidos, o fator da mobilidade vai estar envolvido, o fator do cuidado propriamente dito com o corpo, higiene, manutenção do indivíduo restrita ao leito, e aí não só o leito, a cadeira de rodas, a movimentação no leito de uma única maneira. Às vezes a gente está fazendo a mudança do decúbito, mas a gente não está se atentando às áreas de proeminência óssea desse paciente, que podem, com a gravidade, com o cisalhamento, irem aumentando a lesão no local, ou o dano à pele, e aí ele começa como um dano à integridade da pele, na lesão do grau 1, e ele chega a um dano tissular, quando ele acontece, ele está chegando lá no estágio 4, né? Não é grau, é estágio, perdão. E aí a gente começa os produtos propriamente ditos, né? Então a gente vai começar a perceber o tipo de tecido, a característica da ferida e aplicar algumas coberturas. Lembra que aqui eu não vou conseguir abrigar todas essas coberturas, tanto por eu não dominar todas elas, eu preciso, obviamente, melhorar o meu aprofundamento nisso, bem como a gente também não ter tempo para a gente aprofundar tudo. Eu acho que todo dia vai ser uma busca diferente. E aí é importante a gente ir se aprofundando e buscando mais informações, tá? Então, no primeiro caso, a gente vai trabalhar com feridas que têm tecidos necróticos e de fibrina. Nesses casos, a literatura e a própria prática indica que para o tratamento da uma ferida que apresenta esses dois tipos de tecido é a realização do desbridamento. Desbridamento nada mais é do que a retirada de tecido inviável. Essa retirada de tecido inviável, ela vai acontecer usando algumas técnicas baseadas na característica da lesão
e na predominância desses tecidos, que podem vir isoladamente, então eu posso ter uma ferida só com necrose ou só com fibrina, ou eles podem vir de característica mista, onde eu tenho os dois tecidos presentes no leito da ferida. Nesses casos, eu vou estar identificando a presença desses tecidos e estar trabalhando baseado no que eu tenho disponível enquanto intervenção. Então, eu posso começar trabalhando o desbridamento autolítico, e aí, normalmente, nesse tipo de desbridamento, eu uso um gel. Deixa eu ver se eu já tenho foto nos outros slides, que aí eu vou... Depois eu falo sobre isso aqui, tá? Vou passar bem rápido, porque é um monte de risquinho. Isso aqui a gente já falou, mas eu vou procurar. Isso, eu vou ter um gel, que é esse gel aqui. Pode ser nesse formato, nessa marca, pode ser nessa marca. Existem várias marcas de hidrogel, tá? O hidrogel nada mais é do que um gel à base de água, hidrogel, um gel à base de água. E nesse gel existe um componente que é a carboximetilcelulose. Esse componente, ele vai permitir uma quebra das fibras da necrose, da fibrina, facilitando a sua retirada. Eu poderia dizer, não sei se eu vou estar me equivocando, e aí eu peço desculpa caso isso aconteça, eles vão quebrar as fibras desse tecido, promovendo um amolecimento desse tecido inviável e garantindo a sua retirada, tá? Normalmente esse gel ele é utilizado com aplicação na lesão, ele pode ser associado a outras coberturas, quando eu puder associar eu vou falar, e aí normalmente na prática o que é que a gente faz? A gente faz a desinfecção do leito da ferida e da pele perilesional e do leito da ferida, aplica o gel diretamente no leito da ferida e recobre esse gel com uma gaze umedecida. Então, a gente vai usar uma cobertura úmida. Ô, Diego, por que usar uma cobertura úmida? Tanto eu permito que a gaze não absorva o gel por ela estar seca, como também, colocando a gaze úmida, eu proporciono uma umidade que vai ajudar nesse processo de desbridamento e amolecimento, em outras palavras, para ficar mais fácil a compreensão, da necrose e da fibrina, certo? Antes se dizia que o desbridamento autolítico ele era seletivo. Seletivo no sentido de ele desbridar apenas as células necróticas e fibrinosas. E aí, se houvesse o tecido de granulação, não haveria dano a ele. Isso existe. Porém, na prática, se falava que o desbridamento enzimático ele era não seletivo. E hoje já tem estudos dizendo que isso não acontece. O importante é quando usar o desbridamento enzimático, que eu vou falar dele agora, a gente também utilize com o curativo úmido como forma de garantir uma potencialidade da função dessa enzima, tá? Então, como o próprio nome diz, desbridamento enzimático, ele vai trabalhar com enzimas que vão quebrar as fibras desses tecidos necróticos e fibrinosos e vão garantir a sua retirada. O produto mais famoso para o desbridamento enzimático é a colagenase. A colagenase ela pode ser aplicada no leito da ferida, após a desinfecção da pele perilesional e do leito da ferida. Eu aplico ela direto no leito da ferida e recubro a cobertura primária com uma gaze úmida. Essa gaze úmida garante a umidade necessária para a retirada da fibrina, apoiar a retirada da fibrina e da necrose e potencializa essa função da colagenase, tá? Apoiado a isso, eu posso fazer o desbridamento mecânico, que é durante o curativo perceber que o tecido inviável pode sofrer uma fricção com mais pressão, tá? Com a gaze umedecida. Então, na própria desinfecção desse leito fibrinoso e necrótico, onde eu vou estar utilizando a mão enluvada com a gaze úmida com soro, eu posso dar uma pressão maior na retirada, porque eu já vou ajudando na retirada dessas fibras, tá? Quando eu falo em escarificação, eu vou falar em lesões como essa daqui. Então, a escara é uma lesão predominantemente composta por tecido necrótico. A lesão por pressão era entendida, era descrita como, é descrita por algumas pessoas ainda como escara. A escara não é a lesão por pressão. A escara, ela é uma lesão com tecido necrótico predominante, como essa que está aí. Nesses casos, aplicar a colagenase, aplicar o hidrogel é o tratamento indicado. Porém, a gente sabe que esse tecido inviável, morto, a morte celular presente nesse tecido, ela vai estar garantindo uma diminuição do seu potencial de absorção. Então, a gente pode melhorar ele utilizando uma lâmina de bisturi ou uma agulha pontiaguda. Normalmente agulhas mais calibrosas, uma agulha 40 por 12, uma 25 por 8, pode ser que dê um apoio legal.
Com a ponta dessa agulha, com a ponta dessa lâmina, de forma superficial, e aí eu falo isso porque abaixo dessa placa necrótica tem tecido viável. Então, se eu aprofundo, eu termino cortando o paciente, tá? A gente pode fazer a escarificação pensando na condição de abrir esse tecido viável. Então, um corte superficial, e a gente chama a técnica do jogo da velha, porque a gente vai passando essa lâmina, ou essa ponta dessa agulha, permitindo com que essa casca ela tenha uma maior permeabilização, e após isso eu possa fazer a aplicação de uma daquelas substâncias, ou o hidrogel ou a colagenase, para poder degradar esse tecido viável e a gente garantir a sua retirada e o tratamento do tecido viável que vai aparecer após essa condução. O desbridamento a gente falou que nada mais é, desbridar significa remover tecido desvitalizado, né? E aí ele pode estar, como eu disse, numa lesão que é uma escara, ou ele pode estar numa ferida mista, tá? No caso da necrose. A fibrina também pode estar retomando e também é retirar a fibrina. Os produtos a gente já falou, que é a colagenase e o gel, tá? E aí aqui está mostrando só uma viabilidade de uso. A gente tem uma lesão aqui de uma retirada de um corpo, de um lipoma. Tiveram algumas lesões aqui na ponta que vocês viram que tem uma característica com pontos de necrose. Foi aplicado o gel, e aqui tem alguns erros nessa condução, tá? Na aplicação do gel é importante que o profissional use a luva de procedimento, a luva estéreo, né, na realização do curativo em si, que a instilação de soro ela utilize um mecanismo que não promova a disseminação de contaminação, e quando a gente for fazer algum registro fotográfico, que a gente não esteja expondo o paciente, tá? Eu estou colocando isso porque essas fotos são muito antigas e elas não são minhas, não foi eu que fiz o registro. Então é só para pontuar que a gente está numa atividade acadêmica e eu não estou identificando o paciente aqui. Mas nesse caso a gente vai ter essas cautelas, tá bom, gente? Então eu vou só fazer uns risquinhos aqui como forma da imagem não estar tão exposta dessa forma, tá bom? Então está mostrando o uso, a troca do hidrogel do curativo usando o hidrogel ou usando a colagenase, ela deve ser feita diariamente, tá? E aí a gente vai ver que essa condição, quando bem conduzida e aplicada no tecido correto, ela vai garantir um resultado, às vezes, muito mais rápido do que a gente espera, tá bom? A gente pode estar utilizando ainda na condução de feridas com granulação o AGE, ou o óleo de girassol, né, bem conhecido, bem famoso. Eu uso na prática, porque é o que a gente muitas vezes tem disponível pelo baixo custo e pela viabilidade, mas ele tem algumas contraindicações. A indicação dele é para a gente fazer curativo de lesões superficiais, tá? Escoriações, pequenos danos à pele, normalmente que não se aprofundem, e estão na epiderme, na derme, muitas vezes ele ajuda na cicatrização de uma maneira rápida desses locais, pelo seu alto potencial de fornecimento de vitamina A e vitamina e outros minerais que tem na composição dele. O grande viés do uso do AGE é porque ele é um produto que não é estéreo. Eu acho que vocês, nas práticas que vocês tiveram, na vivência de cada um, vê que uma garrafinha dessa, por muitas vezes, é usada por todos os pacientes de um serviço, ou por todos os pacientes de uma unidade, e às vezes o paciente que está usando aquele curativo, ele tem uma colonização bacteriana, às vezes, aquele AGL está sendo usado com outra finalidade, não necessariamente do curativo. Então eu tenho minhas ressalvas em fazer isso. Se você tem outra cobertura que trabalha a granulação da ferida e seja estéreo, utilize ela. Se você não tem e a única opção é usar o AGE, utilize o AGE. Se você usar o AGE, você vai fazer a troca dele na ferida a cada 24 horas. Como é que vai funcionar esse curativo? Eu vou fazer a desinfecção do leito, da borda da ferida. Se essa ferida no seu interior tem um processo de granulação, ela é tomada pela granulação, eu não vou poder fazer a manipulação do leito da ferida, porque eu vou estar degradando esse tecido de granulação. Então, o importante é você fazer aquilo que eu tinha informado antes. Pega uma agulha mais calibrosa, aspira o soro fisiológico e faz a instilação no leito da ferida, certo? Você faz 2 a 3 instilações para garantir a retirada daquele transudato normal da lesão naquele momento, ou produto da inflamação local daquela ferida. E
Após isso, você vai fazer a aplicação do óleo. Como é que Diego faz? Eu pego uma gaze, umedeço ela com soro e aplico o óleo sobre ela. Porque eu penso assim, aí é meu raciocínio, é a minha evidência, né? Eu colocando o óleo numa gaze seca, eu permito que por muitas vezes o óleo fique retido totalmente na gaze e a condição de absorção dele pela ferida é menor. Quando eu faço a umidificação da gaze e aplico o óleo, eu de certa forma estou permitindo que a ferida absorva mais óleo. Haja vista que a gaze ela está embebida de soro, o soro é água com cloreto de sódio e usando um conhecimento bem rudimentar e elementar, água e óleo não se misturam. Então, eu, de certa forma, permito que o óleo seja absorvido em mais condição pela ferida do que pela própria gaze. Isso é o que faço na prática. Eu nunca li nada sobre isso descrito na literatura. Então, só para registrar que é uma coisa minha, não é nada que eu vi em literatura para ninguém tomar isso como regra e dizer que Diego disse na live tal, que no livro tal tem, que eu não disse isso, certo? A gente vai começar a ver feridas que vão apresentar muito exudato. O exudato, ele precisa ser avaliado quanto à sua quantidade e à sua característica, tá? Por quê? O exudato ele é produto de uma reação inflamatória que está acontecendo naquela lesão. Essa reação inflamatória ela pode ser por corpos estranhos, ela pode ser pelo próprio biofilme da ferida e a imunidade do paciente que está prejudicada, ela pode estar sendo provocada por algum tipo de cobertura inadequada que está sendo utilizada. Então, uma ferida que popularmente vai dizer, ela libera muita secreção, o curativo é muito molhado. Nesses casos, pensando nos tipos de exudato, a gente vai pensar no exudato translúcido, no sanguinolento, tá? Se a ferida tem um exudato translúcido em quantidade moderada ou alta, se ele é sanguinolento, pequeno ou moderado, a gente vai estar utilizando o alginato de cálcio. O alginato de cálcio, ele tem uma apresentação como essa, ele pode ser em placas ou ele pode ser num novelozinho, um rolinho, feito esse que está aqui. O nome do alginato de cálcio é bem propício. Ele é um produto oriundo de algas marinhas, de qual se tem uma grande concentração de cálcio. Esse cálcio, quando ele entra em contato, a gente aplica essa placa ou esse rolinho dentro do leito da ferida, ele vai começar a liberar o cálcio na lesão, fazendo a cauterização de alguns pontos, no caso do exudato sanguinolento, e promovendo a redução do processo inflamatório, no caso do exudato translúcido. E isso faz com que a ferida diminua essa exudação. Esse alginato, quando ele perde a sua saturação, ele satura, ele perde o seu efeito, ele se transforma em um gel e ele pode ser retirado da lesão. Então, Diego, quando eu aplicar o alginato, quanto tempo ele vai passar na ferida? Depende. Aí tem uma interrogação que eu vou colocar aqui. Essa interrogação vai estar baseada em quê? Já já volto para isso aqui, tá? Ele vai estar baseado em quê? No tipo da ferida, se essa ferida é cavitária ou não, na quantidade de exudato que essa ferida está desenvolvendo. Então, a gente pode aplicar o exudato, ele pode vir em formato de placa ou de novelo, tá? Você pode cortar ele, mas você não pode esgalçar dessa forma. Porque quando você faz esse esgalçamento, e aí desculpa esse termo, mas é para ele ficar mais compreensível, tá? Quando eu abro a fibra dessa forma, eu posso gerar um corpo estranho que vai estar liberando um processo inflamatório e aumentando esse exudato. Então a gente corta, não faz isso com a mão, corta com a tesourinha cirúrgica, que está estéreo, para garantir que o processo esteja estéreo, tá? Então a gente vai lá e vai aplicar na ferida, tá? A gente aplica nas áreas da ferida para poder promover a exudação. Diariamente, você vai fazer a observação da característica desse exudato. Então, todo dia tu vai abrir esse curativo, fazer a desinfecção do leito, recobrir e observar como, se o alginato não tiver saturado. Quando ele está saturado, ele vai ficar com essa característica. Ele vai ficar como um gel, uma gelatina. A gente retira ele, faz a desinfecção da borda e do leito e aplica um novo alginato para poder promover esse processo. A gente vai parar de aplicar o alginato quando a ferida tiver com exudação baixa ou adequada para o seu momento de cicatrização. Essa exudação, ela promove o aumento da umidade da ferida. O aumento da umidade da ferida não permite o crescimento do tecido de granulação, porque o meio não é adequado, principalmente pela temperatura do leito da ferida estar comprometida e prejudicada. Bem como o aumento da umidade ajuda na proliferação bacteriana, que também atrasa e pode levar a ferida à contaminação ou até infecção, tá?
As feridas que estão infectadas, a gente pode estar utilizando o carvão ativado com prata, ou a gente pode estar utilizando o alginato de prata. Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tranquilo até então? Tudo certinho? Tá tudo certo. Tá certo? Estão entendendo? Sim. Sim. Beleza. Ferida está infectada, ou seja, quando você abre o curativo, às vezes nem precisa abrir para saber que a ferida está contaminada, infectada. A ferida tem um odor fétido, o paciente faz referência da saída de pus, né, da ferida, e do exudato de característica purulenta, né, ou até às vezes com característica de outra cor, amarelado, esverdeado, que não necessariamente ele pode identificar como pus na hora, tá? A gente vai utilizar o carvão ativado com prata por quê? Ele vai trabalhar com a característica bactericida, tá? E aí o que é que acontece? Ele é um envelope que tem um carvão ativado dentro dele. Não é indicado cortar esse envelope. Quando eu vou usar a placa inteira, tá? Então, a ferida pode estar colonizada ou infectada. A gente aplica, faz a desinfecção do leito da ferida, da borda da ferida e do leito. E após essa desinfecção, a gente aplica o carvão ativado como cobertura primária e faz a aplicação da cobertura secundária indicada, que pode ser a gaze, a compressa ou a atadura, um esparadrapo, enfim, na avaliação de cada trecho anatômico que essa ferida vai estar presente. Então, a gente aplica o envelope dinário. Esse envelope dinário ele vai ter uma característica absorvente. Então, o exudato purulento, o amarelado, infectado, ele vai entrar em contato com o produto que está no interior do envelope. No interior, eu vou ter carvão ativado com prata. O carvão ativado vai absorver o exudato e o odor da ferida vai diminuir, e esses íons de prata vão ser liberados dentro da ferida. Esse íon de prata é que garante essa característica bactericida, e aí a gente vai diminuindo o potencial de infecção dessa ferida. Quando trocar esse curativo, muito semelhante ao alginato de cálcio, diariamente eu vou fazer a observação da saturação desse curativo. Quando esse curativo estiver encharcado, quando eu abrir o curativo, o secundário, eu já percebo que ele está saindo junto, esse é o momento de tirar o carvão ativado e substituí-lo por uma nova troca. Essa troca vai variar, dependendo da ferida. Ela pode ser em 24 horas, em 72, vai depender de como aquela ferida vai se comportar em relação a essa condição de contaminação, de infecção, tá? Então tem várias indicações, né? Feridas com odor, com ou sem exudato, feridas colonizadas ou infectadas, decências cirúrgicas que estão contaminadas. A decência, né, é a ruptura do ponto de sutura e a abertura da ferida operatória em virtude de uma infecção, principalmente. Lesões por pressão, úlcera de perna, pacientes com pé diabético, que tem essas características, né? Então a gente começa a ver uma lesão que tem uma borda irregular, sem característica de epitelização, é demasiada, um leito da ferida que se comporta com umidade, uma coloração não tão vistosa, bem como tem sinais de necrose e um exudato esverdeado, que já é característica de infecção, né? Então, se usa ele, a gente vê que tem uma progressão bem bacana em relação à proliferação tecidual, a própria questão da absorção, a redução do odor, apoia o desbridamento no sentido de garantir a retirada, a redução daquelas bactérias da ferida e garantir um meio ótimo para a gente progredir o tratamento com outra cobertura, certo? Aqui é só um exemplo. O paciente fez quadrantectomia, teve uma decência cirúrgica, foi utilizado o carvão ativado em virtude da infecção local, né? E aí vocês conseguem ver, ó, o curativo saturado, ele perdendo a função dele, ele vai estar dessa forma como está nessa imagem que eu botei uma seta, umedecido, bem encharcado. Então, a troca é feita, a desinfecção, mais uma vez eu reitero, a, a foto é antiga, mas aí utilizar a instilação de forma segura e estéril para garantir a segurança do paciente no sentido da prevenção das infecções, tá? Então, faz a desinfecção do leito, da borda da ferida, né, para poder fazer a desinfecção do leito. Então, o leito, ele já apresenta uma característica bem viável, né,
Então, é feita a desinfecção e a ferida é cavidade. Isso é bom para que a gente já faz essa observação. Toda ferida que é cavitária, a cavidade precisa ser preenchida, tá? E aí aqui, ó, nesse caso, a indicação era o uso do desbridamento do desbridamento, não, perdão, do uso do carvão ativado em virtude dessa circunstância da lesão. Então, essa cavidade foi preenchida com o carvão. Ô, Diego, eu estou fazendo um curativo que é uma cavidade que tem fibrina e necrose. Eu vou encher aquela cavidade de colagenase? Não. Você pode utilizar a gase como forma de preencher aquela cavidade, tá? Você pode usar uma compressa com o uso da cobertura, de forma a preencher a cavidade e garantir com que essa proliferação seja gradual. Porque senão eu vou deixar uma ferida que está progredindo o tecido para onde? Por quê? Entendeu? Então, sempre preencher a cavidade. Então, o curativo foi feito, a redução da contaminação, ela promove os fatores de proteção da ferida e a proliferação de tecido, e aí a cirurgia reparadora foi feita como forma de garantir uma reabilitação dessa paciente aí nesse caso. Hoje em dia, a gente tem o uso do curativo hidrocoloide, as placas de hidrocoloide ou os filmes transparentes, como forma de prevenção das lesões, a gente não chama mais de úlcera, as lesões por pressão, tá? A lesão por pressão, como a gente falou antes, é um fator evidenciado por alguns problemas do cuidado, da nutrição e da mobilidade do paciente no leito e a sua condição clínica. E aí o hidrocoloide ele é uma forma de a gente prevenir lesões e ruptura da pele e dano tissular. O hidrocoloide ele é um colóide, como o próprio nome diz, ele é um concentrado de substâncias, normalmente minerais e nutrientes, e que promovem a hidratação daquela pele, por isso que é hidrocoloide. Normalmente a indicação dele é aplicar em pele íntegra, então o paciente não pode ter a pele rompida, tá? É importante que a pele esteja íntegra. Ela íntegra, a gente vai e faz a aplicação de hidrocoloide como uma forma de proteger aquele local. Durante um tempo, o hidrocoloide foi utilizado como forma de tratamento de outras lesões, mas hoje não é mais indicado, tá? Como eu disse antes, ele é indicado na prevenção das lesões por pressão. Então, ele tem diversos formatos, diversos tamanhos que podem ser aplicados em articulações, por exemplo, na prevenção de lesões por pressões em áreas de proeminência óssea. Ele tem formatos específicos para aplicação na região sacrococcígea, como forma de não estar tendo contato direto com as regiões contaminadas do corpo, no caso do ânus e da região genital. As placas de cada tamanho promovem com que a gente consiga fazer uma melhor adaptação. Então, eu tenho placa 10x10, 10x15, 20x20. Tá? Tem placas gigantes de hidrocoloide que a gente pode estar aplicando no dorso, na região sacrococcígea, nos calcanhares, nos cotovelos. Então, isso promove uma hidratação dessa condição geral do local, a manutenção da qualidade da pele e a diminuição do risco para dano tissular e dano à pele propriamente ditos, em virtude das lesões por pressão. Então, o hidrocoloide, normalmente, ele tem essa característica quadriculada, transparente, porque eles permitem com que a gente veja o interior da lesão, né, o interior da pele, para ver se não está tendo abrasão ou surgimento dos sinais flogísticos que determinam o aparecimento de uma lesão por pressão. Eles ainda podem vir no formato de aliviador de pressão, tá? Então, são esses curativos para proeminência de cotovelo, de calcanhar e da própria região sacra. O aliviador, ele basicamente cria uma base, a gente destaca os discos e coloca aquela região em suspensão, pensando no contato direto da pele com o leito. Isso reduz o cisalhamento e automaticamente promove uma proteção contra o dano à pele. Então, como é que age o hidrocoloide no local da pele, né? Não seria na ferida propriamente dita, porque pelo conceito ferida seria ruptura da pele ou de tecido, né? Então, ele cria um ambiente úmido. Essa aqui a gente pode cortar, porque ele não absorve o exudato, tá? Mantém um equilíbrio em relação ao fornecimento de sangue e oxigênio. A temperatura da pele no local é estimulado. A gente pode estimular uma melhora da circulação sanguínea. A gente não usa ele mais para desbridamento, usava antes. E protege aquela área da pele contra contaminações de micro-organismos, certo? Então, ele é aplicado em locais, então esse aí foi aplicado nessa região sacrococcígea, como forma de hidratar o local.
Eu acho que a maior contraindicação dessa foto é porque a pele já estava rompida, dá para a gente ver as rupturas de pele, e aí nesse caso não seria interessante usar o hidrocoloide, né? Então é importante usar outra cobertura que promova a hidratação desse local e a manutenção do seu contexto. O tempo de troca do hidrocoloide vai variar de acordo com o uso, né? A gente tem um filme transparente, tá? Pode ser utilizado com outras condições. A troca do hidrocoloide ela pode ser feita de acordo com a sua saturação, ela vai variar entre 3 e 7 dias, tá? Normalmente o hidrocoloide ele se apresenta com essa característica saturada, ele fica esbranquiçado, e na hora da retirada é importante fazer como essa profissional, a gente pressiona a pele, de preferência que a mão esteja sobre o curativo, então a mão deveria estar aqui, segurando o curativo, e a outra mão faz um movimento de puxar, né? Que essa cobertura é bem elástica. Então a gente vai puxando, automaticamente com essa pressão eu vou tirando ele desafixa da pele e eu consigo fazer a retirada dele sem causar dano, tá certo? E aí não tirar ele de forma rápida, sem fazer esse cuidado que eu fiz aqui, para que a gente não cause dano tissular quando a gente puxar o curativo, certo? Tranquilo até então, estou falando rápido, estou já terminando, tá? Me ajudem Tá aí me dando tranquilo. feedback, tá tranquilo, né? A próxima cobertura seria o Kerlix, né? O Kerlix ele é uma gaze de algodão estéril, normalmente ele é impregnado por uma substância que é o PHMB, tá? O PHMB nada mais é do que o polihexametilbiguanida. Esse nome tudinho aqui, tá? É o nome dessa substância. Essa substância, ela é um poderoso antisséptico. Ele vai agir na ferida, reduzindo o potencial de infecção, absorvendo exudato, e ele normalmente não promove, nesse sentido, resistência bacteriana na lesão. Ele pode ser usado em diversas situações. Eu acho que a principal contraindicação do Kerlix é porque ele não é antiaderente, ele adere na lesão, então a gente tem que ter cuidado. Mas, por exemplo, eu tenho uma ferida limpa que tem pontos de fibrina e eu quero desbridar. Você pode colocar o hidrogel e aderir lá ao Kerlix, por exemplo. Existem hoje gases que têm o Kerlix envolvida nela, gase umedecida com Kerlix ou com hidrogel que você pode colocar lá de forma não aderente. Então, o Kerlix e o seu princípio ativo, o PHMB, ele é base para diversos produtos que têm essa característica promotora dessa redução da infecção local. Normalmente, o prazo de troca do Kerlix é de 72 horas. Você pode utilizar outras coberturas em associação com ele, e ele é removido de forma muito fácil. O Kerlix vem na apresentação de rolo, e ele vem na apresentação de compressas, em pacotes que vem com 3 ou 5 compressas, tá? A marca dele tem vários tipos, né? Mas a principal é a Kendall, né? Então tem aí algumas das indicações de tratamento dele, que pode ser usado em feridas cirúrgicas, traqueostomia, catéteres, gastrostomia, adenos, tubos, suturas, enfim. Eu acho que a gente tem que só avaliar no contexto do uso das feridas, que no contexto da adesão, tá? Então, decência de parede, fístula, úlcera de perna, tu é diabético, queimadura, síndrome de Steve Johnson, lesões por pressão, síndrome de Fournier, fascite necrosante. Então, ele vai servir como um apoio no tratamento dessas situações, tá? Aqui é uma síndrome de Fournier com fascite necrosante de um paciente. Eu acompanhei um tempo desse paciente, outro não estava mais, as meninas foi quem acompanharam na época, faz muito tempo isso. Então, na época, a gente tinha um paciente na urgência que referia um prurido na região genital. Era um paciente muito difícil de fazer a higienização íntima, de tomar banho. E aí, quando ele começou com coceira, febre, reclamando de dor local, a gente solicitou uma avaliação que definiu que esse paciente tinha uma fascite necrosante. A fascite necrosante nada mais é do que vocês estão vendo nessa figura que eu vou colocar o número 1. Ela é a partir da proliferação microbiana, ela produz um dano tissular que garante a morte tecidual e o comprometimento da circulação local, principalmente na região íntima, que normalmente é onde dá um acúmulo maior de bactérias, de fungos, e isso leva à necessidade de uma intervenção cirúrgica, que é o desbridamento cirúrgico. Vamos pensar que aqui aplicar a colagenase ou hidrogel não ia ajudar muito. E aí, quando se fez a avaliação cirúrgica, na figura 2, a gente tem esse dano tissular que foi causado aí
por conta dessa fascite necrosante. Então, foi feito o desbridamento cirúrgico e a gente iniciou o tratamento lá na unidade com Kerlix associada a hidrogel, tá? Dessa forma aqui, então tem a compressa do Kerlix. O paciente tem uma cistostomia, ele é uma abertura alternativa para diurese, aqui na região periumbilical, onde a gente faz onde se faz uma estoma. Estoma é desvio do trânsito, utilizando uma sonda vesical de demora. Aqui em cima a gente tem uma colostomia de boca dupla, que está relacionada ao colo transverso. Esse paciente precisou fazer, ele tinha já desde o início uma colostomia, porque nas fotos anteriores ela não aparece. Aqui ela aparece, ó. Mas ele tem desde o início essa colostomia, que ele é um paciente vítima de trauma, tá? E aí houve um ganho, uma promoção da proliferação celular bem grande, nesse caso desse paciente, um apoio grande pelo Kerlix. Aqui a gente tem uma paciente de UTI que desenvolveu uma síndrome de Stevens-Johnson. A síndrome de Stevens-Johnson é uma reação autoimune a algum fármaco, normalmente anti-inflamatório. Essa mulher consumiu na unidade de policlínica uma medicação anti-inflamatória para dor na coluna e desenvolveu uma reação autoimune severa, que é a síndrome, né? Essa síndrome, ela precisa de uma hospitalização em terapia intensiva. Deixa eu riscar a cara da benção ali atrás. Então, essa paciente chegou na unidade, foi diretamente para a UTI, e lá o desenvolvimento da síndrome em si, ela causa essa abrasão e esse dano tecidual gigante a nível da pele, tá? Existe um comprometimento respiratório muito severo desse paciente também. E aí a gente foi fazendo, além da assistência em terapia intensiva, a gente foi fazendo a manutenção da integridade da pele dela, utilizando o Kerlix também como forma de suporte para esse contexto, para a redução da proteção, da melhora da proteção contra a infecção e o suporte para a reconstituição da pele. Aqui tem o uso, tá, também, em tratamento de uma úlcera de perna. E a gente vê apoiando o desbridamento, a ferida na lesão aparece com uma grande quantidade de tecido fibrinoso, né? E aqui na lesão 4, na foto 4, melhor falando, esse 4 bem feio que eu fiz aqui, ele já está com a característica de granulação e um reparo tecidual bem importante aqui, principalmente nessa parte superior e inferior da lesão. A gente tem as espumas de hidropolímero. Normalmente essas feridas, essas coberturas, elas têm uma característica absorvente. Quando elas absorvem, normalmente elas fazem aquele mesmo princípio que a gente viu lá no envelope do carvão ativado. Ela absorve o exudato e libera algum tipo de conteúdo na ferida, apoiando a cicatrização. As espumas ajudam na absorção do exudato também, então pode ser uma oportunidade utilizando alguns contextos. Então a gente vai ver no mercado diversos tipos de espumas. Pode ter espuma com prata, espuma com algum anti-inflamatório, o ibuprofeno é um deles, então tem várias espumas, tá? Essas espumas normalmente são contraindicadas para feridas infectadas. Nesses casos é importante utilizar o carvão ativado com prata ou alginato de prata. É um dos curativos mais absorventes, tá? E eles melhoram também a condição de acolchoamento do local da ferida, permitindo um isolamento térmico e uma melhor mobilidade daquele traço sem gerar trauma para a lesão. Então, as espumas, elas podem ser de cálcio, de prata, tá? Elas podem ter o ibuprofeno, como eu falei, e normalmente a lesão, o exudato da ferida, ele é rico em sódio. E aí há uma troca, né? O exudato permeia a espuma libera esses componentes que vão agir na cauterização, no caso do sangramento, na redução da condição inflamatória e no próprio tratamento daquela condição que está gerando a inflamação crônica da ferida através da prata, e isso promove uma redução desse quadro, garantindo a melhora no contexto da cicatrização. Então, essas espumas existem vários tipos, essas espumas podem ser usadas para curativo, elas podem ser usadas como suporte para gastrostomia, elas podem ser usadas como suporte para traqueostomia, enfim. Então, ajuda nessa condição de melhora nesse contexto, aí de proteção também de absorção de exudato, tá? A gás com petrolato, deu para entender as espumas, acho que eu fui rápido aqui.
Hein, gente? Me digam se está tranquilo sobre as espumas. Tá bom. Beleza. No próximo passo, eu vou ter a alternativa para o AGE. A alternativa para o AGE é a gase com petrolato. Então, a gase com petrolato é uma gase, até apareceu no curativo antes. Essa gase, ela é oriunda, o nome dela tem petrolato porque ela deriva de produtos do petróleo, viu? Por isso que é esse nomezinho aí mesmo. Então, normalmente a gente vai pegar feridas limpas, queimaduras por segunda intenção, que estão com a característica mais tranquila, no sentido da pele em si, e as feridas que precisam garantir uma melhora do seu contexto de hidratação local, tá? A contraindicação principal é ferida que apresenta exudação, principalmente as contaminadas, tá? Uma grande vantagem do uso da gase com petrolato é que ela não é aderente, tá? Então, ela vem nessa característica, a gente aplica na lesão, ela vai garantindo a eliminação desses conteúdos que são ricos em minerais, vitaminas, e promovem uma nutrição daquele tecido de granulação de forma estéreo, que ela vem no envelopezinho estéreo, a gente aplica e garante essa condição como forma de melhorar o contexto de apoio para a consolidação dessa granulação ou maturação propriamente dita, como a gente falaria lá na fase da fisiologia propriamente dita. A troca ela pode ser diária, tá? Sem problema nenhum. Então, a sequência da realização do curativos a gente já viu, né? Lavagem das mãos, reunir o material, fazer a retirada do curativo saturado, calçar as luvas estéreis e promover a avaliação da ferida, aplicando a técnica e a cobertura adequada ao caso, e ao final dar as orientações para o segmento do tratamento a nível do domicílio e registrar em prontuário para que o paciente possa ter a continuidade da assistência pensando nessa condição. Então, a gente já mostrou também esse gráfico, mas é importante que a gente sempre vai partir de uma pele lesada, buscando cicatrizar a lesão. Então, numa pele lesada, lá na base, a gente normalmente tem os fatores que agravam aquela condição da ferida, e aí é importante a gente identificar esses fatores agravantes, tá? Quando a gente identifica o que está causando o atraso na cicatrização da ferida, a gente vai promover a remoção dele, porque ele é um complicador do processo de cicatrização. Então, quando eu removo a cicatrização, eu reduzo a inflamação no leito da ferida e ativo os fatores de proteção que vão estar garantindo o apoio à cicatrização. No final dessa cascata, eu estimulo a estimulação celular, que é o tecido de granulação. Esse tecido se prolifera, amadurece e cicatriza. E aí eu tenho uma progressão no contexto da cicatrização. Então, o grande ás na manga que a gente tem que ter durante o processo de tratamento é sempre estar avaliando a ferida adequadamente, avaliando, eu intervenho na ferida reduzindo a inflamação e automaticamente eu garanto uma produção de tecido viável que vai preencher aquele local, garantir uma recuperação do tecido e a alta precoce do paciente do tratamento que a gente vai estar ofertando. Bem, como eu disse, eu não ia trabalhar todas as coberturas, porque, de certa forma, a gente termina se prolongando demais, e eu também, como eu disse, não tenho um domínio sobre todas elas, mas as principais eu acredito que eu trouxe aqui para que vocês conheçam, tá? Bom, a Valéria já ficou com um paciente de síndrome de Fournier. Deixa eu ver. Aquela tela branca é a gase? Não, aquela tela branca era a gase com petrolato. A gase de rayon que estão falando aí, deixa eu só projetar ela aqui. Eu conheço a gase de rayon também. A gase de rayon nada mais é do que uma gase estéreo que é embebida em AGE, tá? Ela pode ser, o nome pode ser gase de rayon, muita gente que chama pielsana, tá? A pielsana é a marca, tá? Mas ela é uma gase que é embebida em AGE. Então ela vem totalmente umedecida em AGE, ela é estéreo. Ela também seria uma alternativa para usar em substituição ao AGE que a gente entende enquanto não estéreo, porque essa gase é estéreo, a gase é de rayon, tá? Deixa eu ver, mas no caso de ferida operatória, a desinfecção seria do leito para as bordas também, ou ao contrário, já que é uma ferida limpa?
Normalmente a gente vai fazer primeiro as bordas e no final o leito da ferida, tá? No caso de ferida que possui esfacelos, faz a retirada, já que você citou que não fazia esfregar sem tecido de granulação. Vê só, o esfacelo, ele é um produto da fibrina, ele é uma fibrina exacerbada naquela lesão. O esfacelo, normalmente, ele vai se comportar em característica mais grosseira, você muitas vezes vai conseguir manipular aquele esfacelo. E é por isso que sempre no material eu coloco uma tesoura cirúrgica estéreo ou uma lâmina de bisturi estéreo, porque você pode, com uma pinça de dissecção, apoiar aquele espaço e fazer o corte, a retirada, porque ele é uma molécula que é grande, ele é um pedaço de tecido viável grande que você consegue tirar. Às vezes, o esfacelo e a umidade da ferida estão tão altos, grande o esfacelo e a umidade alta, que às vezes, quando você vai fazendo a manipulação da ferida, você consegue retirar aquele tecido inviável com a própria manipulação. O tecido de granulação, se ele está tomando conta da lesão, a gente não vai manipular, porque ele pode ser retirado dessa manipulação, causado dano para ele, tá? Professor, cheguei atrasada. O senhor poderia, por favor, dizer no final, como é para fazer essas ações? Quais ações? Repete aí para mim que eu não acompanhei, não tem antes dizendo as ações. As ações lá do projeto, né, Ana, dos vídeos. Eu vou mandar um áudio explicando lá no grupo com a listagem do pessoal com cada tema, tá? Não se preocupe não, eu vou explicar direitinho lá. Foi só para a gente combinar inicialmente aqui, os detalhes eu passo lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu possa esclarecer melhor? O que é que vocês me dizem aí? Tá tranquilo o que eu passei para vocês? Ótimo. Então a proposta era apresentar essas possibilidades para vocês, para que vocês possam se aprofundar. Eu posso disponibilizar essa apresentação, não tem problema nenhum. Vocês podem, quem precisar, só me comunicar que eu envio, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo lá no YouTube para quem quiser assistir depois com a explicação que a gente fez aqui na íntegra, tá? E aí me coloco à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, se eu puder esclarecer, se eu não souber eu vou atrás, a gente conversa e vai trocando alguma figurinha sobre isso. Então, agradecer vocês por terem participado, por estarem sempre acompanhando as ações e me coloco também à disposição lá também enquanto projeto para estar apoiando essas ações. Vamos produzir esses materiais, eu acredito que a gente vai trazer uma contribuição e a gente pode tirar algum fruto produtivo de tudo isso, certo? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, um bom restinho de tarde, descansem, fiquem com Deus, em breve estaremos juntos e, se Deus quiser, com muita coisa boa para comemorar, com dias muito positivos. E a mensagem que eu deixo é esperança. Esperança foi uma coisa que eu ouvi hoje de manhã de uma pessoa que eu estava dizendo que a gente precisava confiar muito em Deus e pedir que as coisas melhorassem. E até comentei com os meninos que eu dei aula de manhã. Esperança, o significado da palavra é esperar algo bom, esperar alguém, esperar a salvação. Então, muita esperança para nós. Vamos esperar algo bom, vamos melhorar esses dias, vamos emanar pensamentos positivos, vamos começar a ser positivos, né? Quando a gente começa a ser positivo, a coisa boa se aproxima da gente, vamos ter muita fé, cada um dentro da sua religião, dentro da sua crença e respeitando todas elas, e que a gente consiga aí logo, logo estar junto e tendo muito motivo para comemorar, se Deus quiser. Que isso é uma fase ruim e a gente vai passar por ela firmes e fortes e muito fortalecidos. Vamos aprender grandes lições com isso tudo, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, contem comigo no que eu puder ajudar. E é isso, sigamos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Vou parar aqui a gravação.